Minério de ferro em queda livre, dados da China um pouco mais fracos e Evergrande podendo dar um calote de mais de 300 bilhões de dólares. Muitos investidores estão de olho nisso porque tudo isso está fazendo o minério de ferro ser amassado e, consequentemente, ele leva muitas empresas que são dependentes dele junto, como o Vale e a própria CSN Mineração. Então, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, a Vale nesses últimos dias, nessas últimas semanas, ela tem apanhado bastante do mercado, principalmente por conta desses ruídos de curto prazo. Nos últimos 12 meses, ela ainda acumula uma alta de mais de 51%, mas como vocês podem ver, no mês ela tem uma queda acumulada de mais de 18%. E aí eu quero trazer então um pouquinho dos principais motivos que estão afetando o minério de ferro, consequentemente a Vale, mas a nossa bolsa de valores como um todo, né, gente? Porque quando a gente fala da Vale, ela dentro do nosso índice Bovespa, ela tem mais de 10% de participação de peso. Então, quando ela é amassada, consequentemente ela carrega muitas vezes o nosso índice junto. A própria Petrobras, então, nosso índice ele é muito comoditizado. Algumas notícias que acontecem, por exemplo, lá nos Estados Unidos e lá na China, podem acabar trazendo esse mau humor para a nossa bolsa de valores, como se não bastasse todas as incertezas políticas e econômicas que a gente já vive aqui, porque eu já falei para vocês que nós não estamos nadando de braçada e, consequentemente, os investidores ficam preocupados, né? Mas vamos lá, gente, eu quero falar então sobre os principais pontos que estão derrubando o minério de ferro, sobre a questão da Vale, mas também quero falar sobre os dividendos de Vale, porque ela anunciou dividendos recentemente, muitos estão na dúvida se vale a pena entrar só para pegar esses dividendos. Quero dar um pouquinho mais de luz sobre isso, mas principalmente falar um pouquinho sobre as perspectivas para Vale para o ano que vem. Então eu vou pedir para vocês já me acompanharem até o final do vídeo, se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês, e eu quero aproveitar que eu tô falando de dividendos e quero deixar para vocês um link aqui embaixo na descrição, que se vocês se inscreverem ali, vocês podem se inscrever gratuitamente, todos os meses a Levante vai mandar para vocês um calendário de dividendos, então vocês vão poder ficar por dentro de todos os eventos corporativos e quais as empresas que vão pagar, quanto elas vão pagar, qual a data, tudo certinho, tudo bonitinho, beleza? Bom, pessoal, vamos falar então primeiro sobre o minério de ferro. Como vocês estão vendo aqui na tela, ele de março até o início desse ano, março do ano passado até o início desse ano, acabou subindo bastante, chegou a valer mais de 200, quase 220 dólares a tonelada. E aí, claro que diversos atores acabaram derrubando ele e hoje ele negocia aí a aproximadamente 100 dólares a tonelada. Eu acho que o principal fator que a gente pode começar falando, tem três principais, tá, gente? Mas eu quero começar falando sobre as restrições na produção de aço. Então isso não é de agora, já tem algumas semanas, alguns meses. E o que que acontece? Eles têm ali algumas questões energéticas, então eles estão restringindo o funcionamento de algumas usinas de aço, consequentemente isso acaba impactando na demanda por minério de ferro. Também tem algumas questões inflacionárias que acabam pesando nessa mesma questão da produção de aço, então, consequentemente, como você precisa do minério de ferro para produzir o aço, tudo isso acaba impactando na demanda. E a China, quando a gente fala da China, ela importa muito do Brasil. A gente manda muito minério de ferro para eles lá. Consequentemente, isso acaba impactando diretamente a commodity e também a própria Vale e as outras empresas que a gente tem, né, que são mineradoras na nossa bolsa de valores. Outro ponto muito importante, e esse sim ganhou o noticiário de uma forma absurda nesses últimos dias, é o caso da Evergrande, que é a maior incorporadora imobiliária lá da China, e eles estão estimando um calote de mais de 300 bilhões de dólares. Isso remete muito ao que aconteceu lá em 2008 com o Lehman Brothers na crise do subprime. Então eles estão com um receio que se a Evergrande ela vier a quebrar, pedir falência e tudo mais, isso pode ter um impacto econômico muito grande. E se isso acontecer, consequentemente, até mesmo aqui no Brasil, a gente vai ser afetado, principalmente por esses fatores que eu falei para vocês, porque nós estamos falando de uma empresa que ela trabalha no ramo imobiliário, ela é uma incorporadora e ela demanda sim de muitas commodities, e a partir do momento que você tira um player desse tamanho do mercado, você também pode ter aí uma redução nessa demanda e consequentemente isso acaba afetando o preço não somente do minério de ferro, mas de várias outras commodities também. Então isso acaba preocupando um pouco, eu acho que é um dos principais fatores que os investidores como um todo vão continuar acompanhando aí nos próximos dias para entender qual vai ser o desfecho de tudo isso, né? Alguns fornecedores da Evergrande já estavam cogitando aí alongar a dívida, tentar fazer alguma negociação,
mas nós não sabemos se efetivamente tudo isso vai virar num super calote de mais de 300 bilhões de reais, mas acaba preocupando muitos investidores, nós temos que ficar de olho. Outro ponto relevante, e que isso não é de agora, tá, gente? Eu acho que eu falei sobre isso até há 2 meses atrás. Dados mais fracos da China. Eles entregaram ali o crescimento tanto nas vendas no varejo, que foi de 6,3%, como na produção industrial, que ficou com um crescimento de 5,2%. E alguns de vocês devem estar se perguntando, poxa, mas ainda assim foi um crescimento, Bea. Sim, gente, foi um crescimento, mas foi abaixo das expectativas do mercado, dos investidores, o que talvez preocupa um pouco os investidores no sentido, será que a China ela não está se recuperando e não está crescendo no mesmo ritmo que a gente esperaria? E aí, consequentemente, num ritmo um pouco mais desacelerado do que os investidores estavam esperando, tudo isso afeta na demanda por commodities, tudo isso pode derrubar o preço. E derrubando o preço, né, a gente não tem o que fazer. As empresas que dependem diretamente do minério de ferro, do petróleo e tudo mais, acabam sendo afetadas. E aí que entra a Vale nessa história, né? A Vale, como eu mostrei para vocês antes, ela se desvalorizou bastante nesse mês, mas ainda assim teve pelo menos um ponto um pouquinho positivo, que foi o anúncio dos dividendos, né? Então ela anunciou uma distribuição de mais de 40 bilhões de reais de dividendos para os seus acionistas, sendo que ela já tinha aí um programa de recompra de ações rodando, então consequentemente quando ela distribui esses dividendos, você tem menos ações ali no mercado para receberem, o que resultou então em R$ 8,10 por ação, né? Consequentemente, é um dividendo muito grande, e aí algumas pessoas começaram a perguntar, Bea, vale a pena eu ter as ações de Vale até o dia 22 de setembro, que é a datacom dela, né? Que é quem vai ter direito de receber esses dividendos, e aí depois eu vendo só para pegar esses dividendos? E eu digo que claro que não, né, gente? A datacom dela é no dia 23/9, então se você comprar nesse dia você já não tem mais direito, ela vai pagar no dia 30/9 esses dividendos, mas para quem faz esse tipo de estratégia no curto prazo, gente, não vale a pena, porque o valor do dividendo ele tem um reajuste na própria cotação da ação. Então, quando chegar na DataX, ela já vai ter esse reajuste e aí você vai receber esse valor lá no dia 30/9. Então, eu acho que para quem pensa em questão de dividendos, é para quem realmente está pensando naquela empresa para segurar por um prazo um pouco maior, para ganhar não somente com os dividendos, mas pensando nessa questão da valorização da ação, porque se depois ela se valoriza, por mais que tenha tido esse desconto, você ganha na valorização e você teve esse dividendo entrando na sua conta, que você pode, enfim, fazer um reinvestimento, seja na Vale ou seja em outras empresas também, se você quiser. Enfim, gente, com esse anúncio de dividendos dela, ela deve ficar com um dividend yield de mais de 17% para esse ano de 2021. Atualmente, ela está com um dividend yield de 9,95%. Porém, com esse pagamento que vem aí no dia 30, então esse yield ele deve aumentar bastante. E aí que muitas pessoas perguntam, e eu acho que é o mais interessante da gente avaliar nesse momento, né? Para quem está pensando em ficar com as ações de Vale por mais tempo, o que a gente pode esperar, por exemplo, para o ano que vem, né? Bom, a Vale, ela tá com uma baixa alavancagem, então, consequentemente, unindo essa baixa alavancagem da questão da dívida, uma forte geração de caixa por conta dessa alta do minério de ferro, consequentemente, a distribuição, ela acaba sendo maior mesmo. Eles falaram que se eles mantivessem, então, uma alavancagem baixa e continuassem gerando bastante caixa com o minério de ferro nos patamares que estavam, a distribuição ela viria sim um pouco mais gorda, e aí considerando que talvez a gente tenha aí o minério de ferro sendo negociado a $100, né, a tonelada, então eles devem continuar distribuindo bons dividendos para o ano que vem, inclusive alguns dividendos extraordinários, mais de 3 bilhões de reais é o estimado mais ou menos, fazendo com que ela fique com um dividend yield, então até pelo menos a metade do ano que vem, aí em torno de 17%, 18%, tem gente que fala até mais do que isso. Então as perspectivas para quem pensa nessa distribuição de proventos, ela é boa. Ponto relevante, né, gente? Precisamos falar sobre essa questão do minério de ferro para Vale, porque muita gente pensou, caramba, agora que caiu tudo isso de minério de ferro, a Vale ela tá lascada. E não é bem assim, tá, gente? Existe o preço de equilíbrio que a gente chama para Vale vender esse minério de ferro sem ter prejuízo. E o preço de equilíbrio dela hoje é de $45 por tonelada. Ou seja, ainda que o minério de ferro tenha caído de 200 para 100, ainda assim, ela tem aí uma boa gordura, ela tem uma folga muito grande para continuar vendendo minério de ferro e tendo lucro
com essa parte operacional. Então, eu ficaria só muito preocupada se o minério de ferro chegasse muito próximo a esses valores, e aí sim a gente poderia ver a Vale com um prejuízo, quem sabe. Ela tem um objetivo, mas ela não deu prazo para isso, tá, gente? De alcançar esse preço de equilíbrio de $30 por tonelada. Não deram prazo para isso, o atual é 45, é o que a gente tem que colocar na nossa conta nesse momento onde a gente está avaliando tudo o que está acontecendo lá na China e que está afetando aqui também. Sobre a questão de preço, porque aí muitas pessoas começam a perguntar, nesses patamares, Bea, será que vale a pena? Será que não vale a pena? Bom, a Vale, ela, depois de todas essas quedas, entrou em muitas carteiras recomendadas de corretoras, da Levante, da XP, várias outras também colocaram na carteira recomendada, porque se antes muitas já recomendavam acima de 100, 110 reais, né, mesmo com uma margem de segurança um pouco mais apertada, agora que ela negocia próximo a 80, 80 e poucos reais, pelo menos no dia que eu tô gravando, porque pode ser que ela caia mais ainda, né, até esse vídeo ser colocado no canal. Mas enfim, então por esses preços, né, não é nenhum bicho de 7 cabeças. E quando a gente fala do indicador EV/EBITDA, eu quero colocar essa imagem aqui na tela para vocês, porque hoje ela negocia a um EV/EBITDA de aproximadamente 3 vezes, ou seja, bem baixinho, né, gente? É bem abaixo da média dela, que é acima de 8 vezes. É claro que nessa questão do preço tem todo esse fator de risco que eu trouxe para vocês. Tem muita coisa acontecendo que não torna o cenário muito bom para o minério de ferro e para a Vale. Porém, é aquilo que eu falei para vocês. Se tinha muita gente antes otimista e gostando do case com Vale acima de 100, 110, 115 reais, agora nesses preços, ainda que ela possa cair mais ainda, é claro que ela fica muito mais interessante. Claro que pessoas que levam toda a questão de governança da Vale em questão, por exemplo, com a questão de Brumadinho, com a questão de Mariana, acaba nem passando perto desse case. Mas quando a gente olha, talvez só a questão dos números, para os investidores que estão olhando forte de geração de caixa, baixa alavancagem, essa margem muito grande, né, por conta do preço de equilíbrio dela do minério de ferro, então a Vale, nesse sentido, ela consegue ser eficiente, né? Bom, pessoal, basicamente, eu acho que eram essas as principais informações que eu queria trazer para vocês. Tanto do que está acontecendo lá na China, que afeta o minério de ferro, que torna esse cenário relativamente incerto no curto prazo para a Vale, porque eu acho que no longo prazo ela já tem se provado sendo uma boa empresa no sentido, né, de ser eficiente, de conseguir entregar lucro, de conseguir ter uma alavancagem um pouco menor, de distribuir bons dividendos também. Então é claro que esses ruídos de curto prazo preocupam, mas para quem talvez pensa num prazo um pouco mais longo, talvez está enxergando esse momento como oportunidade. E aí que eu quero saber de vocês. Você, olhando toda essa conjuntura do que está acontecendo, você acha que tem espaço para Vale entrar na sua carteira ou não? Você simplesmente passa longe desse tipo de empresa porque você pensa no longo prazo e ela tem uma volatilidade muito grande que, enfim, poderia te tirar o sono. Escreva aqui nos comentários que eu quero saber e eu vejo vocês então no próximo vídeo. Ah, e não esqueçam, né, gente? O link tá aqui na descrição para vocês se inscreverem lá no mailing da Levante e receber todos os meses, então, o calendário de dividendos e ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo, tá bom? Agora sim, um beijo no coração de todo mundo e eu vejo vocês no próximo vídeo.